Se imagine à beira de um lago muito calmo, ao qual já tenha visitado 502 vezes. As várias pedras ao seu redor o reconhecem, o cumprimentam e imploram para que você perturbe a calma do lago. Cabe a você escolher entre permanecer admirando a calma, tal como sempre o fez, ou provocar algum movimento em consequência da ação de se abaixar, escolher e pegar uma pedra, mirar no lago e lançá-la. É muito mais trabalhoso perturbar o lago. É quase sem sentido, dado que sua interferência na natureza é quase nula. É mais seguro e cômodo apenas admirar. Olha que coisa bonita! Uma moto que fuma! Ai, que coisa linda! Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Tudo bom? Pessoas, quando a gente não tem muito tempo pra fazer as coisas, o que a gente faz? A gente arruma mais coisas pra fazer, não é mesmo? Pois é, eu sou um cara que, assim, eu preciso confessar pra vocês, eu nunca fui muito fã de podcast, tá? Muito na real, assim, o mais próximo que eu chegava de podcast é pegar uns canais do YouTube que eu curto, virar a tela do celular pra baixo, deixar o celular deitado e eu ficar só ouvindo o que acontecia no vídeo. E eu garanto que muitos de vocês fazem isso com esse vídeo aqui, não é mesmo? É mesmo, eu sei, eu tenho olhos que tudo vem, eu sou onisciente, onipresente, onipotente. Nessa brincadeira, essa semana, assim, só pra deixar claro, eu até tenho interesse em alguns podcasts, mas eu não sou aquele cara assíduo, sabe? Porém, existe um desdobramento do meu próprio trabalho que foi a necessidade de eu pensar a respeito de um podcast como sendo ele um produto para eu poder oferecer para os meus clientes. E caso não houvesse pandemia do amor e da discórdia, nesse ano certamente eu e meu sócio nós acabaremos investindo numa estrutura parruda para podcast, não só para gravar áudio, mas para gravar vídeo também e também pensando em transmitir tudo isso ao vivo. Porém, o destino, o universo fez com que nada disso fosse possível, visto que caiu pra caramba a nossa expectativa relacionada às possíveis contas que nós poderíamos ter ao longo desse ano e ficou pra depois. E durante um tempo eu fiquei pensando como fazer, como não fazer, como fazer um podcast aceitável no meio de uma pandemia, pensando que pode ser um produto para um cliente, ou minimamente uma coisa relacionada à minha satisfação pessoal, ou minimamente a brincadeira de mergulhar numa piscina que você não conhece. E aí eu me deparei com um podcast Elefantes na Neblina. E ouvindo aquilo, eu pensei, nossa, gente, eu acho que quer saber? Se os caras do Elefantes na Neblina estão fazendo um podcast, estão falando um monte de coisa aí, quer saber? Acho que eu vou pegar uns brother que eu gosto pra caramba e vou fazer um podcast também. Durante muito tempo vocês falaram, Carlão, por que você não faz um podcast? E eu mil desculpas dei, falando, não dá, eu não tenho tempo. Poxa vida, mas ninguém ouve podcast. Por que não? Por que não fazer? Por que não? Por que não? Parei no esquema de infraestrutura, né? Falei, não, então vamos pensar numa infraestrutura, porque agora, em períodos pandêmicos, como é que a gente grava as pessoas de modo síncrono, mas aí o áudio não fica bacana. E aí como é que vai fazer? Vai chamar todo mundo pra vir aqui em casa, ou a gente vai pra casa de alguém e faz uma grande roda e discute os assuntos, que na verdade pra mim é o melhor dos mundos. Eu pensei, cara, vamos no esquema low-tech. E aí eu tenho dois incríveis amiguinhos para que fazem parte dessa empreitada muito louca. Conversei com o Felipe Duran, que é o Capitão Caverna, pra quem não conhece, que existe uma proximidade, a gente pensa muito igual em muitas questões, e ele tem um lado sensível, um lado bem bacana, que é uma coisa que eu não consigo ter. E eu falo, cara, esse cara ele é importante. O Felipe é um cara importante para falar junto comigo, para tocar esse projeto junto. E pensei também no Guilherme, que é o cara do canal Harleys de Sampa, né? Tanto do YouTube quanto no Instagram. Assim, o Guilherme é um cara com um currículo incrível. Ele tá fazendo um doutorado em línguas, sabe? É um linguista. Noam Chomsky, um dos meus maiores ídolos, também era linguista. E tantos outros filósofos são linguistas. Filósofos que eu admiro, tenho no coração e tenho na minha biblioteca.
Olha só, tem o Guilherme, que além de ser um amigo, além de ser um fofo, além de ser um querido, ele é um linguista. Falei, então precisa ter uma sanidade no meio de tudo isso, né? Então sou eu muito louco, né? Arrotando coisas terríveis, né? Cutucando onça com vara curta. Felipe, que é um cara mais sensível, mais ponderado numa série de questões. E uma pessoa que, na verdade, é o nosso diamante acadêmico, que é o Guilherme. Vai colocar a cozinha no jeito, não é? Hoje, especificamente, que é um domingo, quando eu estou gravando este vídeo, nós estamos gravando os áudios do que vão compor o nosso primeiro episódio do podcast, que o tema específico é um tema sugerido pelo Felipe, que é o Capitão Caverna, que fala sobre a elitização da linguagem, um tema bastante rico, um tema bastante interessante, principalmente porque o Guilherme, ele é um linguista. E aí é mó engraçado, porque eu sou só o cara que fica jogando lenha na fogueira, tá ligado? Abriu o farol! Então, basicamente, a minha função lá é ouvir os caras, tá ligado? Falar umas groselhas e aí no final eu termino falando, e o que vocês acham disso? E hoje, enquanto eu tô gravando esse vídeo pra vocês, ao longo do dia, a gente gravou um podcast, mas a proposta foi muito outra. Foi uma proposta, cara, que eu pensando, né? Falando, gente, aquele esquema engessado de você marcar um horário, as pessoas conversam, falam de primeira, o que sair, saiu, o que não sair, não saiu. Mobilizar um número de pessoas X dentro dessa nossa contemporaneidade, por mais que a gente viva dentro desse novo normal, pelo menos a gente, né, ainda tentando manter um distanciamento social, né, ainda num confinamento voluntário, que tá todo mundo na rua, ainda assim existe uma série de outros compromissos de ordem profissional e social que acabam tomando o nosso tempo. Eu pensei, quer saber, eu vou baixar um pouco a bola e pensei num esquema low-tech, da gente usar os próprios áudios que costumamos trocar no WhatsApp para ser o material para poder partilhar. E a partir desse material gerar conteúdo. E eu confesso que no começo eu achei que não ia dar muito certo, não ia ficar muito legal. E hoje foi o dia que a gente gravou o primeiro episódio. Ele não tá pronto ainda, ele ainda não tá editado, mas eu já ouvi na íntegra todas as falas de todo mundo na sequência e ficou bem interessante, ficou bem instigante, cara. Confesso que eu tô até empolgado. A grande vantagem da gente ter abraçado esse formato que eu penso é que, assim, antes de eu falar disso, eu preciso falar do nome do podcast. O nome do podcast, o podcast se chama Desigualdades Permanentes. Este é o nome, né, que todo mundo topou e todo mundo achou legal. E eu tava pensando a respeito desse nome, né, eu falei, cara, como é que a gente pode abrir o farol? Como é que a gente pode trabalhar? Como é que a gente vai abordar dentro desse nome? Na verdade, o nome e o sentido desse nome muito provavelmente vai acabar norteando boa parte das nossas discussões. E aí, nesse sentido de gravar áudios em WhatsApp, e por vezes eu posso estar na rua, no carro, por vezes o Felipe pode estar num supermercado, por vezes o Guilherme pode estar abastecendo o veículo dele, e tecer algum comentário a respeito, e tecer algum comentário nessa construção de conteúdo, né? Eu penso, cara, essas desigualdades espaciais permanentes, a gente consegue resolvê-las a partir de dispositivos móveis. Talvez não seja o melhor áudio do mundo e etc, mas a gente consegue a partir de software, né? Tentar melhorar e tudo mais. Então essa liberdade, inclusive existe a liberdade de você parar, respirar, de fato pensar no que é que você vai falar. Eu particularmente tenho achado bastante interessante, mas o que eu tenho mais gostado é do meu papel de jogar de jogar lenha na fogueira, tá ligado? Abriu o farol! Eu tô empolgado mesmo tendo um monte de coisa pra fazer. Gente, produzir 3 vídeos por semana no YouTube não é uma coisa muito fácil, né? E produzir 3 vídeos por semana e o meu trampo voltando a, de fato, demandar de mim, demandar tempo, demandar, enfim, produção intelectual, demandar whatever. E seria, em tese, o pior momento pra eu encarar um projeto novo, ainda mais quando eu, Taciturno, tá parado, não é? Mas aí eu pensei, cara, tava pensando uma coisa importante, né? Dentro de todo esse esquema, a gente já tá indo para 4 meses, né, desse distanciamento social, desse confinamento, whatever, chame do que quiser. Quer queira, quer não, dentro desse termo que muito se usa agora, dentro do novo normal, aqui em casa, pelo menos, a gente começou a estabelecer uma série de rotinas e eu comecei a me ver relativamente acomodado dentro de tudo aquilo que eu construí. Eu me vi relativamente confortável, mesmo tendo uma quantidade até alta, né, relacionada à produção audiovisual para o YouTube, mesmo sabendo que o trabalho tá voltando e vai demandar bastante tempo de mim, e mesmo não abrindo mão de todas as minhas demandas daqui de casa, eu senti que em algum momento eu tava muito confortável.
claro. E aí eu quis me dar o direito e puxar minha orelha e me tirar dessa zona de conforto buscando um caminho novo. Eu não sei o que é um podcast, eu não sei como subir um podcast. Na verdade, o Guilherme ele tem mais experiência do que eu. Eu não sei como trazer um público orgânico para um podcast, eu não sei muita coisa. Mas sabe aquele esquema do tipo, então, é um meio de comunicação que eu não conheço ainda, não tenho a vivência, eu não tenho a experiência, que seja uma experiência empírica, mas eu acho que talvez seja a oportunidade. A consciência de que a gente não vai ganhar dinheiro, a consciência de que essa nossa produção intelectual, nesse conteúdo midiático, a consciência de que isso não vai pagar as nossas contas, eu, o Felipe e o Guilherme, nós temos. Mas no que cabe a mim, sabe aquela vontade de você tentar uma coisa nova? Tentar coisas novas talvez seja um dos gatilhos mais bacanas pra gente caminhar. Óbvio que a gente tem que mensurar uma série de questões, né? Qual é o risco de eu tentar essa coisa nova? Quanto eu vou investir pra tentar essa coisa nova? Quanto eu vou investir em termos de dinheiro mesmo, ou em termos de tempo? Quanto de mim é preciso para que essa coisa nova ela deslanche em algo que eu não sei o que é? Veja bem, investir num negócio que você não sabe o que vai virar, mas minimamente o próprio rolê do negócio é bacana. Posso contar da experiência de gravar esse primeiro episódio? Foi uma tarde onde eu, particularmente, fiquei muito contente com aquilo que eu ouvia dos dois. De forma frequente, eu tive que exercitar a minha capacidade de pensamento para tentar conduzir para um lado ou para outro. Então foi instigante, foi refrescante. E pelo fato de ser muito novo para mim, foi um dia muito, muito, muito gostoso. E eu não vejo a hora de gravar um segundo episódio. Muito provavelmente ele será editado ao longo dessa semana. Ainda falta que eu faça a vinheta de abertura, tratar todos os áudios, exportar todos os áudios. Enfim, tem uma série de coisas para serem feitas. A dona patroa, a gente voltou a acertar algumas questões relacionadas a tempo, né? Tempo de trabalho para um, tempo de trabalho para outro, para poder viabilizar toda essa minha produção. A minha intenção é não parar de produzir conteúdo no canal e mais, né? E começar a produzir esse podcast também junto com esses meus amigos tão queridos. E no futuro, além desses nossos amigos, caso o primeiro episódio ele chegue a ir ao ar, porque é um piloto, mas caso ele chegue a ir ao ar e dependendo do feedback de vocês, a gente provavelmente vai seguir com esse formato e a possibilidade de chamar outras pessoas para participarem é muito grande e é muito fácil, porque todo mundo tem um dispositivo, tem um telefone, tem um telemóvel na mão, não é mesmo? Então eu confesso que eu tô bastante empolgado com isso, tá sendo um bom exercício do pensamento, da construção de conhecimento, enquanto tá acontecendo ainda, né? Existe a grande vantagem da gente começar a gravar um podcast e não se dedicar a ele, que seja, 15 minutos por dia, 5 minutos por dia, e no outro dia a gente retoma o pensamento e segue, né? Então não tem aquela obrigatoriedade de você ficar naquele lugar e você ter que resolver as coisas em 1 hora, né? Não tem. Você pode ouvir a mensagem, parar, pensar, ver qual que é a melhor forma de você responder. Caso você não goste, você pode apagar o que você mandou e pode fazer um outro áudio e tal. É uma experiência, não é mesmo? E teve um momento específico que o Guilherme, ele me deu uma encalacrada lá, brother, que eu falei, nossa, como é que eu vou sair disso? Como é que eu saio dessa cilada, Bino? Assim, por exemplo, vamos lá. Muita gente entra em contato comigo e fala, nossa, Carlos, mas como assim? Você é um cara que faz muita coisa, né? Você tem aí, hoje eu tenho 46 anos, né? Pra quem não sabe, você já escalou, você andava de skate, você iniciou uma carreira musical no final da década de 80, né, de fato fincou os pés nessa carreira no início da década de 90, essa carreira ela durou até, ela avançou os anos 2000 e ela tá até hoje, de alguma forma ela me acompanha. Você é um cara que já foi publicitário, eu tenho 10 anos de publicidade. Eu era designer da agência, criava logotipo, trabalhava junto com o cliente, junto com o dono da agência em campanhas. Depois você foi para a área social, você criou projetos para mobilizar pessoas, para mudar políticas públicas. Depois você começou a trabalhar com audiovisual e começou a produzir documentários, produzir materiais culturais e artísticos dentro dessa linguagem. Entrou no YouTube, implementou um novo tipo de linguagem dentro do YouTube, ou trouxe, na verdade, de fora um tipo de linguagem, implementou aqui no Brasil, que é o motovlog, retomou sua carreira musical, se reinventou enquanto músico, virou mecânico. Eu digo pra vocês, cara, todo o começo de cada uma dessas coisas foi tão gostoso quanto o que eu vivi hoje. Eu acho que uma das coisas, uma das forças motrizes do ser humano, e eu realmente acredito nisso, não só porque ela acontece
acontece em mim, mas ela acontece em tanta gente que eu vejo muito próximo a mim. A força motriz é a vontade de você sair de um estado estacionário e cômodo. É muito fácil a gente ser a sociedade, a nossa vida, o trabalho, a carreira, a família, tudo isso nos leva para um esquema de rotina e nos coloca assim, do tipo, cara, aqui é o lugar onde você fica e é o lugar onde com o menor esforço possível você consegue viver. Você consegue se entreter, você consegue ter alguns pequenos prazeres na vida, mas assim, com o mínimo esforço. É aqui. Fica aqui, cara, que tá tudo bem. E assim a gente vai vivendo, ano após ano, década após década. Então, assim, esse quadro específico de você nessa situação de conforto, é muito fácil você parar de questionar tudo que está à sua volta. É muito fácil você começar a trancar os seus sonhos em algum lugar. É muito fácil você pegar alguns desejos que você tem e falar assim, não, eu queria muito tal coisa, hoje em dia nem penso mais, estou em outra. Né? A vida, a sociedade e a tua própria rotina, a tua condição, ela te leva a esse espaço específico que fala para você, viva no piloto automático que é mais fácil. Hoje eu fiz um movimento de sair desse piloto automático. Não sei o que vai dar, não sei o que vai virar, não sei no que pode se desdobrar, mas eu sei que hoje para mim foi um dia muito bom. Foi um dia muito legal, foi um dia que eu me redescobri em algumas instâncias. Foi um dia que eu ouvi por minutos e mais minutos os pensamentos, a construção de pensamento de amigos muito queridos e muito generosos em querer partilhar isso com o mundo. Eu particularmente não vejo a hora disso estar disponível para o mundo. E é isso, tô bastante empolgado, tô bastante feliz, é mais uma coisa aí pra desdobrar, pra pensar. Eu até ia pegar o tema específico do negócio, né, que é a elitização da linguagem, e traria como conteúdo aqui pro canal, mas eu acho que eu vou deixar essa preciosidade pro podcast, né, caso ele um dia seja publicado, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse episódio, espero que daqui a pouco este incrível podcast vá ao ar. E quando ele for ao ar, fiquem tranquilos que eu vou avisá-los nos outros, ou aqui num vídeo de segunda-feira, tal como são os vídeos que eu lanço, esses vídeos um pouco mais trabalhados, ou talvez um vídeo de quarta-feira, que é um vídeo que eu comento os comentários de vocês, ou talvez, por que não, num vídeo de sexta-feira, que são os video drops, que são vídeos mais roots, vídeos mais rare, né? Uns vídeos mais raiz, né? Eu ia pedir pra vocês me seguirem no Instagram, mas entra lá, me segue lá, é legal o Instagram. Essa voz doce que vos fala. Um abraço pra vocês, até mais. Tchau, tchau. Provocar o movimento, desrespeitar as leis da inércia, descobrir novos horizontes, provar novos gostos. Qualquer que seja a ação ligada a abraçar o novo hoje, te fará mais esperto amanhã. E de esperteza em esperteza, a soma de todas elas talvez te possibilite um número cada vez maior de novos horizontes. É natural e esperado que seus passos sejam mais largos. É esperado que seu olfato apure, que seu fôlego aumente. Bem diferente do que permanecer estacionado, imóvel e estrategicamente imperceptível aos olhos dos seus predadores imaginários. A comodidade mata. Mata novos horizontes, novos sabores, novos amores, novos desejos. Qual é o sentido da sua existência enquanto ser humano, se de frente a um lago você se comporta como uma das pedras que o rodeiam?